Olá! Hoje a gente vai fazer uma análise focada num documento que, olha, foi um marco para uma profissão super importante no Brasil. Tô falando da Lei número 4.084, lá de 30 de junho de 1962. É ela que define a profissão de bibliotecário e como ela deve ser exercida. Exato, uma lei já antiga, mas fundamental. Pois é, nossa fonte aqui é o texto oficial mesmo, direto do Diário Oficial da União da época. E a nossa ideia é entender juntos os pontos-chave, sabe? Quem podia ser bibliotecário segundo essa lei, quais eram as tarefas definidas e como a fiscalização foi pensada. É mergulhar na estrutura que ela criou. Isso. Pode parecer meio formal, né, uma lei de 62, mas vamos ver como ela já trazia coisas bem fortes que, de certa forma, ecoam até hoje. Vamos lá, desvendar isso. Então, para começar, a primeira coisa que a lei tinha que resolver era quem, afinal, é o bibliotecário para a lei. Como ela definiu isso? Olha, a lei foi bem direta nisso aí. Basicamente, o artigo 1º já dizia: o título bibliotecário era só para quem tivesse o diploma de bacharel em biblioteconomia e tinha que ser um curso de acordo com as leis da época, né? Fazia até uma referência a um quadro de profissões da CLT de 1943. Ah, então já amarrava a formação superior específica. Sim, o artigo 2º reforçava: só podia exercer quem tivesse diploma de curso superior de biblioteconomia oficial, equiparado ou reconhecido, ou um diploma estrangeiro revalidado aqui no Brasil. E tinha um detalhe curioso, né? Sobre cursos mais alternativos. Tinha. O parágrafo único do artigo 2º era explícito. Proibia o exercício para quem se formou por correspondência ou naqueles cursos intensivos de férias. Nossa, já em 62. Isso mostra uma preocupação com o quê? Com a qualidade da formação? Exatamente. Mostra uma busca por legitimidade, por um padrão mínimo de qualidade. Era um jeito de dizer, olha, essa profissão exige um preparo formal, aprofundado. Nada de jeitinho. Faz todo sentido. Ok, então tinha que ter o diploma específico, mas só ter o diploma bastava. Como a lei garantia que isso fosse cumprido, principalmente no setor público? Aí entram outros artigos. O artigo 3º, que depois foi até atualizado em 86, mas a ideia original já estava lá, ele tornava obrigatório apresentar o diploma de bacharel para certos cargos técnicos. Que cargos? Bibliotecário, documentalista, técnico de documentação. Isso em toda a administração pública, sabe? Federal, estadual, municipal, autarquias, empresas de economia mista. Mas é importante notar, a lei respeitava quem já estava no cargo efetivamente antes dela. Não era retroativa nesse ponto. Entendi. E essa exigência do diploma eliminava a necessidade de concurso? Não. O artigo 3º mesmo dizia que isso não dispensava o concurso. Quando fosse o caso, claro. E além de apresentar o diploma para assumir o cargo, tinha mais alguma etapa formal? Sim, o artigo 4º exigia o registro do título ou diploma lá na Diretoria de Ensino Superior do Ministério da Educação e Cultura. Era um passo formal, mas essencial. E esse registro tinha consequências práticas, imagino. Muitas. O artigo 5º deixava claro: o certificado desse registro era necessário para assinar contrato de trabalho na área, para tomar posse em cargo público, para se inscrever em concurso específico da área e até para pagar licença ou imposto ligado à profissão. Uau! Então era um controle bem amarrado mesmo. Criou-se um sistema para validar quem podia atuar legalmente. Exato. Era um mecanismo formal de controle e validação profissional. Beleza. Então definimos o quem e como isso era checado. Agora, e o quê? O que a lei dizia que esses profissionais faziam? Imagino que não era só organizar livro na prateleira. Com certeza não. O artigo 6º detalha as atribuições, e a visão já era bem ampla para a época. Falava em organizar, dirigir e executar serviços técnicos em bibliotecas e centros de documentação, tanto públicos quanto privados. Serviços técnicos, que tipo de coisa entrava aí? A lista era boa. Incluía, por exemplo, o ensino da própria biblioteconomia e a fiscalização desses cursos. Interessante. Atuar na formação e controle da área. Sim, e também, claro, a administração e direção de bibliotecas, a organização e direção de serviços de documentação
E até coisas bem específicas, como classificação e catalogação de material raro, tipo manuscritos, livros antigos. Um trabalho bem especializado mesmo. E não parava aí. O artigo 7º complementava com outras atividades. Como o quê, por exemplo? Demonstrações técnicas, sabe? Ajudar a criar padrões por serviços de biblioteca, inspecionar ou orientar levantamentos tipo censos, estatísticas sobre bibliotecas e até a parte de divulgação. Divulgação? Como assim? É publicidade sobre o acervo, sobre as atividades da biblioteca e também planejar a difusão cultural usando a biblioteca como meio. Olha só, então já tinha essa visão do bibliotecário como um agente cultural ativo. Exatamente, e mais. Organizar ou representar a profissão em eventos, como congressos, seminários, aqui ou fora. Ou seja, a lei desenhava um profissional que não só organiza a informação, mas que a gere, a dissemina, promove a cultura e ainda participa ativamente da própria comunidade profissional. Uma visão bem à frente do seu tempo, né? Sem dúvida. Bom, definiram o profissional, as funções. Mas quem ia fiscalizar isso tudo? Como a lei criou a estrutura para a governança da profissão? Aí entra um ponto central da lei. A criação dos órgãos reguladores. O artigo 8º estabeleceu o Conselho Federal de Biblioteconomia, o CFB, com sede no Distrito Federal, e os Conselhos Regionais, os CRBs. Ah, os famosos CFB e CRBs. E eles eram tipo sindicatos, associações? Não exatamente. A lei deu a eles personalidade jurídica de direito público. Isso é importante. O que isso significa na prática? Significa que eles não eram só associações privadas, eram entidades oficiais, com poder para agir em nome da profissão perante a lei, ter patrimônio, firmar contratos e o principal, tinham autonomia administrativa e patrimonial, como diz o artigo 9º. Autonomia, isso é chave. E como era a estrutura lá do Conselho Federal, o CFB? Quem fazia parte? Composição, descrita no artigo 11, era um mix interessante. Tinha um presidente, que era nomeado pelo presidente da República. Nomeado. Pelo presidente da República. Sim, mas não era uma escolha livre. Ele vinha de uma lista tríplice, com 3 nomes indicados pelo próprio plenário do Conselho. Ah, entendi. Uma escolha com participação da categoria. E quem mais? Tinha os conselheiros eleitos pelos delegados que vinham dos CREBs. E também conselheiros que representavam as escolas de biblioteconomia. Os artigos 12 e 13 detalhavam mais essa eleição. Uma mistura, então, de eleição interna, representação acadêmica e essa nomeação do presidente vinda de uma lista. O que isso buscava? Equilibrar interesses parece uma tentativa clara de balancear a prática profissional, representada pelos CRBs, a formação acadêmica das escolas e um certo grau de, digamos, supervisão ou chancela estatal, com a nomeação do presidente. Era um arranjo que tentava dar voz à profissão, mas dentro de um quadro regulatório oficial. O mandato para todos era de 3 anos. E esse CFB, com essa composição mista, tinha quais poderes? O que ele fazia de fato? O artigo 15º lista as atribuições. Eram muitas. Ele criava o próprio regimento interno e aprovava os regimentos dos CRBs. Resolvia dúvidas que os regionais tivessem sobre a lei, publicava relatórios anuais e a lista oficial de todos os profissionais registrados no país. Ok, funções administrativas e de organização. Tinha mais? Tinha o ponto que talvez fosse o mais forte: expedir resoluções. Resoluções. Isso quer dizer que o CFB podia criar regras novas ou interpretar a lei? Exatamente. Ele podia baixar normas para detalhar a lei, para interpretar pontos dúbios, para garantir a aplicação uniforme. Podia também propor mudanças na própria lei ao governo federal e até deliberar sobre atividades que fossem parecidas afins à de bibliotecário. Nossa, isso dava ao CFB um papel bem ativo, né? Não só fiscalizar o que já existia, mas de certa forma moldar a regulamentação da profissão ao longo do tempo. Sem dúvida, um poder normativo considerável. E tinha regras de funcionamento também, claro. Tipo? Precisava de quórum para decidir, metade mais um dos membros, segundo o artigo 16, e tinha um detalhe no artigo 17. O presidente do CFB podia temporariamente suspender uma decisão do conselho que ele considerasse inconveniente, convocando nova reunião para rediscutir. Interessante essa tensão entre o colegiado e o presidente nomeado. Sim. E o presidente tinha responsabilidade administrativa pelo conselho, como dizia o artigo 18.
Entendi a estrutura federal. E os conselhos regionais, os CRBs, qual era o papel deles no dia a dia do bibliotecário comum? Os CRBs eram a linha de frente, digamos assim. O artigo 20º detalha as funções deles. Eram eles que faziam o registro dos profissionais na sua região e expediam a carteira profissional. Ah, então a famosa carteirinha vinha do CRB. Exato. E eram eles também que recebiam e examinavam reclamações e representações sobre o exercício da profissão. Fiscalizavam na prática, sabe? E podiam punir infrações à lei aplicando as penalidades previstas. Então, registro, carteira, fiscalização direta e punição ficavam nos regionais? Isso, o artigo 22º deixava claro que essa competência era transferida para eles. Os CRBs também tinham que publicar seus relatórios, a lista dos registrados na sua área, criar seu regimento interno, que precisava ser aprovado pelo CFB, fazer sugestões para o CFB e eleger os delegados para a Assembleia Federal. A composição deles era definida pelo CFB seguindo um modelo similar. E como esses conselhos, tanto federal quanto os regionais, se mantinham financeiramente para ter essa tal autonomia administrativa e patrimonial? O dinheiro vinha de onde? A lei também cuidou disso. O artigo 26 era claro. Todo profissional registrado era obrigado a pagar uma anuidade ao CRB da sua jurisdição. Tinha até prazo, 31 de março de cada ano. Uma anuidade obrigatória. Era só isso? Não. Além da anuidade, o artigo 27º dizia que os CRBs cobrariam taxas para expedir a carteira profissional, para segundas vias, e também para emitir certidões. Anuidades e taxas. E esse dinheiro ficava todo com o CRB que arrecadou? Não, era dividido. O artigo 29 estabelecia a divisão. O CFB, o Conselho Federal, ficava com um quarto do que era arrecadado com taxas de carteira, anuidades, multas e certidões em todo o país. E os outros 3/4? Esses ficavam com o Conselho Regional que fez a arrecadação, como diz o artigo 39. Além disso, tanto o CFB quanto os CRBs podiam receber doações, legados, subvenções. Ah, entendi. Então essa divisão garantia recursos tanto para a operação local dos CRBs quanto para a estrutura nacional do CFB. E essa receita própria era a chave para a autonomia deles, certo? Com certeza. Ter essa fonte de receita definida em lei, vinda dos próprios regulados, era o que permitia aos conselhos funcionar com independência administrativa e financeira, sem depender só de verba do governo, por exemplo. Era um pilar importante da autorregulação. Claro, faz sentido. E para fechar a lei, o que mais tinha nas disposições finais? Algum ponto que mereça destaque? Sim, alguns pontos importantes. O artigo 31º, por exemplo, tratava da prestação de contas. Os presidentes, tanto do CFB quanto dos CRBs, tinham que prestar contas anualmente ao Tribunal de Contas da União. Uma medida de controle e transparência, então. Exato. Outro ponto no artigo 32º dava ao CFB a competência para resolver casos que a lei não tivesse previsto, os casos omissos. Ele funcionava como a instância final de interpretação. Dava flexibilidade para o sistema lidar com situações novas. Isso. E os artigos 33 a 36 eram quase um manual de instruções para colocar a coisa toda para funcionar pela primeira vez. Como organizar a primeira assembleia para eleger os conselheiros, como sortear os mandatos iniciais, como votar a lista tríplice para o primeiro presidente. Detalhes bem práticos, com apoio inicial até do Ministério do Trabalho. Pensaram em tudo para garantir que o sistema começasse a rodar direitinho. Parece que sim. E por fim, o artigo 37º dizia que a lei entrava em vigor na data da publicação e revogava o que fosse contrário a ela. Simples assim. Ufa! Recapitulando então, essa lei de 1962 foi muito mais do que só criar um nome para a profissão. Ela realmente construiu uma arquitetura. Definiu quem podia ser bibliotecário, com base na formação universitária, detalhou um monte de atribuições bem mais amplas do que o senso comum imagina e, crucialmente, criou todo um sistema de autorregulação com os conselhos federal e regionais, deu poderes a eles e até definiu como seriam financiados. Exatamente. Foi a lei que deu estatuto legal formal, que estabeleceu padrões e criou os mecanismos de controle e desenvolvimento para a biblioteconomia no Brasil. Um passo fundamental para a consolidação da área. Pensando nisso tudo agora, uma coisa me chama atenção.
A lei fala muito em organização, direção, serviços técnicos, documentação. São palavras fortes, mas de 1962. O mundo da informação mudou radicalmente desde então. Digital, internet, big data, redes sociais. É a reflexão que fica, né? Se a gente pegar o espírito da lei, essa missão de organizar, preservar, disseminar informação e cultura, gerenciar a tal documentação, como essas ideias centrais lá de 62 se aplicam hoje? Os desafios são outros, as ferramentas são completamente diferentes. O que significa organizar a documentação num mundo de informação digital volátil, de fake news, de inteligência artificial gerando conteúdo? Boa pergunta. Como a essência daquelas atribuições que a gente viu definidas na lei se traduz ou precisa se reinventar para os profissionais da informação que atuam agora, no século XXI? Como o próprio conceito de documentação evoluiu. Excelente ponto para a gente continuar pensando como aquele núcleo definido lá atrás continua relevante e precisa se adaptar. É uma questão que, com certeza, não envelheceu. Com isso, a gente encerra essa nossa análise da Lei 4.084 de 1962, a legislação que regulamentou a profissão de bibliotecário no Brasil.